agora na capital baiana, 5h10 em ponto. Entre as milhares de decisões que pais e mães precisam tomar em favor dos filhos, está a escolha da escola. E entre as opções estão aquelas que seguem a linha construtivista. O que esse tipo de ensino tem a oferecer que as escolas tradicionais não têm? E em que isso pode favorecer esse pequeno ser humano? A gente vai perguntar isso para as nossas entrevistadas de hoje, a psicopedagoga Iris de Sá, tudo bem? Tudo ótimo. E estamos também com a gestora pedagógica Andréa Alves, bem-vinda. Prazer estar aqui. Bem-vindas ao Frequência Baiana, obrigado por terem sobrevivido aí ao trânsito chegado aqui. Vamos começar do começo, né? Assim, o que é, de fato, uma escola construtivista? Sempre que a gente ouve falar, eu pelo menos quando ouço falar, parece uma coisa positiva, parece uma coisa, parece um elogio, não sei. É isso mesmo? Para mim, como gestora pedagógica de uma escola de educação infantil e de uma história de 7 anos, já dentro de um método construtivista, eu só vejo coisas positivas. Por quê? Porque, de fato, a gente abre um espaço para a criança. E a criança, ela é a protagonista dessa ação. O professor, ele não é mais o centro das atenções, e sim a criança. E a criança vai narrando e vai construindo esse percurso com o aprendizado. Então, eu só vejo coisas positivas com relação ao método. O que o método vem contribuindo para o nosso sistema de educação, e aí falo de algo mais dentro da Bahia, especialmente em Salvador, é uma outra discussão, mas que o método só influencia positivamente para a construção desse conhecimento. Iris? Na perspectiva, assim, de sair um pouco do foco do ensino e pensar um pouquinho mais na aprendizagem. Então, a gente pensando que ensino e aprendizagem são duas instâncias que dialogam. Tá, portanto, agora houve um tempo. Porque, assim, para um leigo porque como eu, se a gente pensar, coisa. Veja só, no paradigma da escola mais tradicional, sempre esteve centrado na ação do professor. Sim. O que o professor faz, o professor é o comandante, o professor é que rege o tempo todo, o professor está centrado, o conhecimento, o professor é aquele que personifica, instaura todo o conhecimento. O conhecimento está nele. Essa é a perspectiva tradicional. Na perspectiva construtivista, a gente parte do pressuposto de que a criança já traz, alguns conhecimentos da própria vida, da própria experiência, e que na interação com o professor, que é um mediador do conhecimento, o conhecimento não está nele, não está na criança, está nessa interação, a gente vai focar uma ideia de que a partir do momento que a criança se posiciona, verbaliza, faz um movimento psicomotor, tem uma expressão da subjetividade, o professor vai captar isso e vai trazer uma relação viva para a criança desse conhecimento, conhecendo a criança e conhecendo a história de cada um. Esse método requer mais atenção individual do aluno do que outras linhas de ensino? Certamente requer uma atenção individual. Sim, porque o foco não está mais no professor. O professor, ele não é o único suposto saber. A criança, ela traz a sua história e traz a sua cultura, e através da história da criança e do adulto, que eu falo também de uma perspectiva ensino fundamental 2, ensino médio, que a gente não pode pensar só no construtivismo, no infantil, que é a minha responsabilidade como gestora de uma escola de educação infantil. Mas eu acho que o método construtivista, ele precisa ser encarado no sistema de educação, na academia, como algo positivo, que é a relação entre o mediador e o estudante e o sujeito, e ali vai se dialogando, e a criança, o adulto, ou o sujeito, o estudante, ele tem essa abertura de estar construindo junto com o professor. Então, ele não é mais o receptor de conhecimento, ele também vai trazer, através das suas histórias, das suas relações e experiências de vida, uma contribuição. E aí, de fato, acontece uma troca rica. Aí eu pergunto, e vocês não precisam responder agora, mas eu vou perguntar. Deixa no propósito. Para que a gente vai colocar uma criança numa escola construtivista, onde ela vai se beneficiar daquilo que essa linha tem a oferecer, se depois ela vai sair dessa escola, vai encontrar outros lugares onde ela vai estudar e não vai encontrar essa história? Não, mas a gente constrói junto, professor, não. Sim. Muito pelo contrário. Qual é a vantagem? A gente vai conversar sobre isso logo mais,
estamos hoje conversando um pouco, tentando conhecer um pouco mais sobre essa linha construtivista de ensino. Estamos conversando hoje aqui com a psicopedagoga Iris de Sá e com a gestora pedagógica Andréa Alves. Esse papo é aberto para você, ouvinte, mãe, pai, padrinho, padrinha, avô, avó, tio, tia, sei lá, você que é um pequeno ouvinte, né, que dá para subtar também e sabe usar aí as ferramentas sociais melhor que seus pais, fica à vontade. 72250, coloque BA na frente da mensagem de texto. Se preferir fazer isso pelo Twitter, @BandNewsFM_SSA, WhatsApp 8729-5248, 5h15. Rádio Band News FM Salvador, jornais atualizados a cada 20 minutos. Band News FM, Frequência Baiana. Agora são 5h17, estamos falando aí sobre a linha construtivista de ensino. Você que é pai, você que é mãe, você que é avô, você que é avó, você que é padrinho, você que é padrinha, madrinha, eita, padrinha, agora foi massa, né? Essa foi fantástica, sublinha essa, Renato Cordeiro. Mas enfim, a gente está conversando aqui com a psicopedagoga Iris de Sá e também com a gestora pedagógica Andréa Alves sobre o que vem a ser essa linha em que, vou resumir aqui, né, esperando não fazer traição ao conceito alheio, mas assim, que essa ideia, grosso modo, em que o ensino é construído conjuntamente. Professor como um mediador, um facilitador, como se fala também, eu acho, e as crianças trazendo aquilo que tem de conhecimento, potencializando e construindo junto. Aí ficou a pergunta no ar no bloco anterior. Beleza, você tem esse tipo de escola, né? Você cria essa relação com a criança, acostuma ela àquele ambiente, em algum momento ela sai dali e vai fazer, eu nem sei como é que se chama hoje, né? No meu tempo era ensino médio, já mudou, sei lá, como é que tá chamando, mas aí ela vai fazer faculdade, coisa do tipo, não encontra mais essa linha. Valeu para ela ter feito e depois ter esse choque? Vale ainda assim? Sim. Vale porque, assim, a gente acredita que é a construção da autonomia. Essa linha de pensamento e de atuação pedagógica, ela vai trabalhar na construção desse pensamento autônomo. Uma pessoa que trabalha de forma autônoma, quando ela for mais velha, ela vai saber lidar com as questões da vida. Então, e porque nós acreditamos que é na base da estrutura da formação que realmente uma pessoa vai se desenvolver para toda a vida. Então, educação infantil, por exemplo, é fundamental. Eu acredito que deveria ser, teoricamente, assim, o professor mais bem remunerado, porque ele está trabalhando ali no início de uma vida. E o contrário, vamos pensar o inverso. Uma criança que foi educada de uma forma automatizada, só dando resposta do que o professor deseja, daquela forma, né, mais tradicional, no futuro ela vai ter muito mais dificuldade de lidar com as diferenças. Se ela encontrar um espaço onde ela pode ser criativa, onde ela pode emitir as suas ideias, ela não vai saber como fazer. Mas o inverso, se você tiver que se enquadrar numa determinada situação e você foi um sujeito trabalhado de forma autônoma, você vai saber fazer isso. E uma outra coisa que nós, pela nossa experiência, acredito que a Andréa também, a gente já viu alguns resultados. A gente já tem contato com que eram crianças, que hoje são adultos e que hoje são pessoas que já estão no meio profissional e que tiveram essa base construtivista. A gente percebe anos-luz que essa pessoa, na criatividade, na ação, no pensamento, né? Assim, eu acho que tem um ponto crucial do trabalho do método construtivista, né? Da linha construtivista, é que quando se pensa numa criança, aí eu falo de educação infantil, né? Como o Iris colocou, que tudo parte, né? Essa consistência parte da educação infantil, que não é mais só vista uma escola só cognitiva. A gente precisa pensar nessa criança também que traz um respaldo afetivo e social. Então, se a gente está oferecendo, oportunizando um espaço dessas construções, tenha certeza que vai ser um sujeito mais potente, um sujeito com autoestima mais segura, mais confiante para conviver e lidar mesmo com as dificuldades da vida. Então, mais do que nunca, ele não está ali como um receptor. Ele não vai apenas responder ao que está sendo pedido, e sim ele vai dar sua opinião. E sua opinião vai ter uma força e vai ter um significado muito grande para o método construtivista. Então, como eu coloquei no início, eu só consigo enxergar pontos positivos. E acredito que o sistema educacional, de uma forma geral, né, eu falo Brasil e mundo global, acredita muito. Eu acho que o sistema tradicional onde nós fomos educadas e construímos toda a nossa caminhar, ele fica mais distanciado, porque a gente acredita que o construtivismo veio de fato agregar
o sujeito, o aluno, o estudante, pensar nessa pessoa e não simplesmente apenas no conhecimento, né? Como se algo que fosse um receptor e não um diálogo, uma troca. É mais difícil conter uma turma que trabalha com o método construtivista, porque eu imagino que, já que os alunos que estão no centro, eles que vão falar, eles que fazem essa troca com o professor, é mais difícil conter? Eu acho o contrário, porque assim, na verdade, na perspectiva do construtivismo, a gente não está preocupado em conter. É justamente contendo o que oposto. eu falo a bagunça que tem normal. É isso, a gente aula. não contém bagunça. A gente trabalha na perspectiva de que a criança está falando, está participando, está interessada, ela não está bagunçando. Ela está bagunçando assim, quando ela está fazendo uma coisa que está fora do foco do grupo. Mas se o professor não pensa nessa questão da contenção, ele pensa numa questão de gerenciamento das ações, por exemplo. Um exemplo simples. Ele sai da aula tradicional. Ele não fica dando aula só expositiva. Ele vai trabalhar com grupos, ele vai delegar. Algumas crianças, a gente chama isso de comunidade de aprendizagem. Crianças que já tenham um potencial maior vão ajudar as outras que não têm tanto potencial. Então, é uma coisa que descentraliza mesmo do professor. Na tradicional, o professor é dono de tudo. Então, eu acredito que fica muito mais difícil conter o grupo, porque o grupo muitas vezes está fazendo uma coisa que não está afim. Fica mais disperso, mais rápido. A dispersão é muito maior. E tem um outro ponto que eu acho importantíssimo, que quando a gente fala de uma escola tradicional, né, um sistema tradicional, ele tem uma única linguagem. E essa única linguagem, ele não favorece um grupo todo. Quando você abre para diversidades, e aí é uma diversidade de linguagens, onde uma criança ela é mais lógica, onde a criança ela é mais artística, uma criança é mais cênica, eu acho que fica mais desafiador para o professor, para ele tentar ali, naquele planejamento, naquela experiência, naquela atuação, diversificar as atividades, que aí a criança vai se encaixar, vai se sentir bem e vai ser escutada. Bom, tem os ouvintes aqui participando, mas eu vou aqui passar logo de novo aqui os contatos. Você entra em contato com a gente pelo WhatsApp, pelo 87295248. Você pode mandar uma mensagem de texto. Hoje ninguém mais quase faz isso, mas hoje é o WhatsApp bombando, mas enfim, 87295248 é o WhatsApp. Pelo SMS, você coloca BA na frente da mensagem de texto, o número 72250. Tem um @Band News FM _SSA, se você quiser mandar via Twitter, e pelo WhatsApp, claro. Mandou um ouvinte aqui com o final do telefone 5103. Deixa eu ver. Não, foi 7150. Comentando aqui: meu filho está cursando o grupo G5 numa escola de metodologia construtivista. No próximo ano cursará a alfabetização. Estou achando ele muito verde, entre aspas aqui o ouvinte mesmo colocando. É assim mesmo? É o Marcelo que está mandando aqui um abraço. Um abraço, Marcelo. E aí? Se a gente pensar como um processo, né, Marcelo? É assim, você talvez esteja sentindo ele muito verde porque você não está vendo o processo. Você está pensando no produto. Então, se a gente pensar que processo de alfabetização não é uma coisa que vai começar, vai acontecer ainda, está acontecendo e não vai ter um final agora. Então, ele vai ter ainda até o grupo do ano, até o final da alfabetização para estar alfabetizado. Então, se deseja que uma criança de G5 já saia alfabetizada, aí ele pode estar verde. Mas no sentido de que vai ser um processo que ele vai construir, ele está o que a gente chamava antigamente de prontidão. Sim. Ele está pronto para a alfabetização. E requer o quê? O desenvolvimento social, requer o diálogo, requer a questão da função social da escrita, ele conversar com os colegas, ele saber interagir em relação aos textos, ouvir histórias, contar histórias. Se você está pensando que ele está verde porque ele não lê e não escreve, alfabetizar não é só isso. Sim, e tem um outro fator também, que acredito que o grupo 5, né, dentro da perspectiva da educação infantil, não se alfabetiza. Né? Então, também tem um nível de ansiedade, né, gerando, não só na escola, também com os pais, de que o grupo 5 é como se a criança lá já tivesse, de fato, já lendo e escrevendo. Ela ainda está nas primeiras conquistas, são as primeiras investigações, porque ela começa a perceber que existe uma outra função social, a não ser a imagem, a representação da imagem, mas que existe uma escrita para se comunicar. Eu posso me expressar. Mas isso é tudo muito lúdico, é tudo muito leve. Acredito que a gente precisa pensar também que dentro do espaço escolar, não só a letra ou a leitura ou a escrita são fatores potentes. O corpo, para mim,
tem que partir sempre do princípio desse corpo. Esse corpo que fala, esse corpo que se expressa, esse corpo que é potente e que muitas vezes ele está esquecido. Por quê? Porque a gente está muito preocupado no acesso a essa escrita e esse mundo letrado de uma forma intensa, ritmizada, sem muita a preocupação das experiências. É como se o foco fosse, precisa ler e escrever. A gente continua aqui essa conversa sobre a linha construtivista de ensino. Estamos conversando com a psicopedagoga Iris de Sá e também com a gestora pedagógica Andréa Alves. 87295248, canal via WhatsApp 72250, colocando BA na frente do texto, via SMS ou então @BandNewsFM_SSA o seu canal via Twitter. São 5h27. Band News FM, Frequência Baiana. Oferecimento Dia das Crianças a Gomes, a maior variedade de brinquedos da cidade. E Casa do Ar Engenharia, especialista em ar-condicionado VRF. Ligue 3205-2000, 3205-2000. Hoje nós estamos falando sobre a linha construtivista das escolas. Estamos recebendo aqui Iris de Sá, que é psicopedagoga, e estamos também com a gestora pedagógica Andréa Alves, e é para elas que a gente vai interessar as perguntas que os ouvintes estão mandando aqui via WhatsApp. O ouvinte com o final do telefone 7575 pergunta: qual é a diferença na qualificação de professores? Iris. Então é o seguinte, na qualificação de professores o que a gente prioriza é essa reflexão do professor sobre sua ação pedagógica. Então ele vai trabalhar com a tríade: ação, reflexão, ação. É fazer, pensar sobre o que faz e fazer de novo. Portanto, assim, a gente sabe que, como a Andréa disse, nós fomos produtos de uma escola tradicional. Então, nós precisamos trabalhar nossas verdades, nossos paradigmas, nossas dúvidas, os mitos. Portanto, na formação, na qualificação, a gente ouve muitos professores, quais são as angústias deles, por que não deu certo, o que deu certo, o que não deu certo, na mesma perspectiva que a gente faz com as crianças, que a gente chama isso de homologia dos processos, fazer com o professor aquilo que a gente faz com a criança, porque quando ele vive, ele vai entendendo e vai conseguindo fazer também com o seu estudante. A gente só leva alguém até onde a gente foi. Então, se eu vivia nessa perspectiva, eu posso ensinar, eu posso ajudar, posso interagir. Já o ouvinte com o final de telefone 4298 pergunta aqui: dentro do construtivismo, como é que funciona o processo avaliativo? Wagner Santos que mandou essa pergunta, pode tudo a ver, né? Você pensa assim, como é que o pai acompanha normalmente o filho? Tem um boletim, e dá seu boletim, não sei o quê, ou vai, tem alguma coisa ali para uma 7 prova. Matérias na recuperação. Pois é. O Wagner está perguntando aqui, como é que se resolve isso aqui, André? É bem diferente do sistema quantitativo, né? Quando se fala de uma avaliação construtivista, se fala de uma avaliação processual, onde a cada momento, a cada experiência, a criança vai construindo suas relações com o conhecimento. Então, eu posso trazer um pouco da história que eu tenho lá na Girô, né? A escola onde eu sou gestora pedagógica. A gente tem uma coletânea, que é um final de um percurso, onde a criança ela vai construindo essas relações. Então, ela chega e ela começa a apresentar os seus primeiros rabiscos. E esses primeiros rabiscos, né? Que com 3, 4, 5 anos de idade, ela vai começando a configurar. E ela vai trazendo o traço mais firme, mais seguro. Mas isso de uma forma muito fluida, muito leve, muito plena, muito tranquila. Sem muita preocupação de ter que comparar ou quantificar o que ela resolveu, o que ela não resolveu, o que ela contribuiu, o que ela não contribuiu, o que ela vai somar sempre. Então, todas as experiências que acontecem no dia a dia, dentro de um espaço escolar, e aí eu falo de um espaço escolar construtivista, ela precisa ser valorizada e não simplesmente uma prova no momento onde, na verdade, não se qualifica e não se avalia de forma positiva, significativa para a criança, né? Eu acho que o processo é que, de fato, é o marcante nessa avaliação. Já o ouvinte com o final do telefone 7150 pergunta aqui: com incentivo de algumas escolas construtivistas, muitos pais investem no bilíngue. É válido para essa tenra idade de 5 anos? É a pergunta do ouvinte. Em relação a outra língua, né, segunda língua, o que a gente preconiza é que a criança tem que primeiro estar alfabetizada na língua materna. Então, essa é a ideia. Com 5 anos, ela ainda não está alfabetizada na língua materna, a língua portuguesa.
Porém, ela pode fazer uma inserção de ouvinte, ela pode escutar música em inglês, pode trabalhar com as cores, pode trabalhar de uma forma lúdica, que a gente também trabalha com a língua portuguesa de uma forma lúdica, mas no caso do inglês não vai sistematizar a leitura e a escrita, não vai sistematizar a língua, ela vai começar a acostumar o ouvido a ouvir aquela língua, mas não tem ainda a exigência de que ela fale fluentemente ou que ela se comunique nas duas línguas. Acho que o inglês, ele é universal, né? Onde você vai, você fala o inglês, e isso também é uma referência e um ponto positivo para a construção desse conhecimento desde muito pequenininho. Então, a experiência que eu tenho é que o inglês lá na escola, dentro do contexto do currículo, são as experiências, né? Não o intuito de se valorizar uma cultura americanizada, e sim trazer essa referência de uma nova língua que faz parte do nosso mundo, né? Que é universal, e que eles têm essas primeiras investigações, é uma primeira aproximação. Então, trazer vídeos, trazer histórias, trazer a relação dessa cultura. Então, lá quando a gente fez um trabalho de um projeto de uma praça, e por que não trazer as praças da Europa? Então, através do inglês, eles vão se conectando também com esse mundo. Não com o intuito de trazer a cultura, porque tem que se valorizar a cultura local, mas sim como mais um recurso. A gente pensa na matemática, a gente pensa no grafismo, a gente pensa nas artes plásticas, por que não também pensar na língua? E uma outra língua, que é uma língua, aí eu falo do inglês como uma língua universal. Para a gente finalizar aqui nossa entrevista, o que diferencia uma escola construtivista legítima daquela que usa esse título para se promover, né? Sem ser verdadeiramente seguindo essa linha de ensino? O que a gente costuma falar é que normalmente a escola tem um discurso. Então, o que nós orientamos os pais é observar se na prática esse discurso está se dando. Então, por exemplo, uma coisa bem simples, você entra numa escola e observa como é o ambiente. Se o ambiente tem desenhos feitos pelas crianças, se o ambiente tem cara de criança, se o ambiente não tem desenho estereotipado, que é aquele desenho, né, já feito pelo adulto e colorido pela criança, todo mundo faz aquele coelhinho da Páscoa, todo mundo pinta igual o mesmo coelhinho da Páscoa. Não, você vai ver vários coelhinhos de vários jeitos, e às vezes, na grande maioria das vezes, a escola não trabalha com datas comemorativas. Ela vai trabalhar com temas, com eixos didáticos e eixos temáticos. Se você entrar na escola e conseguir enxergar criança, movimento, infância, essa escola é construtivista. Senão ela tem um discurso e uma outra prática. Se você percebe que as crianças circulam pela escola, que as crianças estão felizes dentro da escola. Eu acho que eu resumiria também. Acho que a transparência dos espaços, né, a circulação e o lugar da criança dentro desse espaço escolar. Então, a criança, ela precisa ser a referência, né? Ela precisa estar presente, ela precisa estar viva nesse dia a dia. E acredito que o discurso e a transparência são fundamentais para esse pai que vai visitar uma escola construtivista. Pois é, falando nisso, fantástico, né? Porque a gente recebeu perguntas, todas as vezes foram de pais. Que homens preocupados com esse assunto, né? Diga-se de passagem. As coisas estão mudando. Te agradece ao Marcelo, ao Wagner. Comentar só uma coisinha rapidinha, que é o seguinte, é importante, acho que faltou falar isso, que os pais, já que você falou de pais, que os pais entrem na escola, conversem, dialoguem, porque se os pais também não compartilham da proposta da escola, fica uma coisa fragmentada. E se eu tenho uma perspectiva, inclusive aqui nós não estamos defendendo o construtivismo como a melhor, a única opção. Eu fui fruto de uma escola tradicional também, e eu me considero uma pessoa pensante. Então, acho que é importante os pais dialogarem e perceberem se aquela família combina. Se não, vai para uma outra escola que não combina. Antes, porque quem decide são os pais. Então, ele tem uma filosofia de vida. Então, essa filosofia de vida precisa ter uma continuidade na escola, senão fica muito distante uma coisa da escola com a família. A gente agradece aqui a participação da psicopedagoga Iris de Sá. Muito obrigada. E também a gestora pedagógica Andréa Alves. Muito obrigada pela oportunidade. Até a próxima.